Esquece esse negócio de número de peças. Não tem uma disciplina que tem... Na segunda fase do AB, eu preciso usar jurisprudência e doutrina? Pessoal, essa é uma pergunta muito simples. Não. A única coisa que você vai poder levar na sua segunda fase do AB é o seu vademecum. No seu vademecum não pode ter jurisprudência e não pode ter doutrina. A única jurisprudência que pode ter no seu vademecum é a jurisprudência pacificada dos tribunais, que são súmulas, orientações jurisprudenciais, súmulas vinculantes do STF, tá? Então, jurisprudência e doutrina para a segunda fase do AB não precisa, não tem que se preocupar em relação a isso, tá? Deixa a doutrina e a jurisprudência para quando você for advogar lá no seu escritório, para a segunda fase do AB você tá livre disso. Pois não. Olá, não, só aproveitando essa questão que o senhor acabou de comentar de levar algum material, o senhor acredita que na primeira fase eles possam chegar a liberar algum tipo de material também para olhar, principalmente igual o vademecum? Lion, bom falar com você. Acho que não, viu? Acho difícil. Por ser uma prova objetiva, eu acho que a ideia ali do examinador é justamente saber se você tem na sua cabeça realmente o conteúdo jurídico necessário. Então, assim, para a primeira fase do AB, eu nunca vi essa discussão. Apesar de que em longo prazo muita coisa pode acontecer, né? Não sei se vocês sabem, mas bem antigamente, eu imagino que antes ali de 2000, alguma coisa assim, você podia levar doutrina na prova do AB. Era livre, então você podia levar um carrinho cheio de livros de doutrina mesmo para poder fazer a prova. Era uma prova bem mais simples também, para falar a verdade, viu? Ela veio se complicando ao longo do tempo. Mas assim, essa é uma discussão que simplesmente não existe, tá? Sobre ter algum apoio de material na primeira fase do AB. Ok? Professor? Certinho, obrigado. Sim. Desculpe interromper também, aproveitando esse cálculo aí do colega, o senhor acredita que pode acabar com o exame da ordem? Então, Augusto, até a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso no início, tá? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, pelo menos num curto prazo. O atual presidente da República, ele que é a pessoa que teria mais força para tentar acabar com esse exame, ele primeiro nem se mostrou tanto interessado depois que ele foi eleito, e as tentativas que ele teve de fazer alguma portaria, alguma coisa, não foram para frente, não adiantaram muito. Então, assim, é algo que... é uma discussão que ela ficou esquecida hoje também. Talvez nas próximas eleições ela possa ganhar um pouco de força, mas a OAB ela é muito forte. Dentro do próprio Congresso Nacional, nós temos vários deputados e senadores que são advogados, ministros advogados, então não vejo a menor chance disso acontecer. Sem contar que seria o caos, né? O mundo jurídico sem o exame do AB seria um verdadeiro caos, então não vejo como isso acontecer, pelo menos num curto prazo, tá bom? Obrigado, professor. Sim. Professor. Sim. Então, eu mandei uma mensagem no privado, mas eu tive que sair, não sei se o senhor me respondeu. Era quando o senhor estava falando sobre as peças as peças que são mais aprovadas na segunda fase da OAB. E eu tava na pergunta eu tinha feito, né? Porque lá na faculdade a gente vê mais peça de penal e já vimos até de processo civil. Aí, como eu estou no 8º período, por isso a gente até às vezes escolhe o penal, porque a gente já está conhecendo as peças e tudo. Então, se por acaso a gente quiser mudar para fazer uma outra peça, um outro modelo de peça, de outra matéria, eu teria que fazer um curso separado? Como é que é? Porque até agora eu estou no 8º período e ainda não vi, só vi mais de penal. Olha, eu não tenho certeza sobre todas as práticas jurídicas da faculdade, mas eu imagino que, até por ser um padrão assim nas faculdades, né? Geralmente, o que a gente tem de NPJ é civil, penal e trabalho, né? Normalmente é essas, tá? Eu acho que a gente não tem outros NPJs de outras disciplinas, de empresarial, tributário, nem constitucional e administrativo. Mas tem algo que você tem que observar, que é o seguinte: a parte processual importa muito para a realização da segunda fase do AB. O direito penal tem um código de processo penal separado, então é muito importante que você tenha um NPJ para tratar só da parte penal, para você entender como que funciona o processo penal. O direito do trabalho também tem um processo trabalhista, né? O processo do trabalho ele tem muitas diferenças, então é muito importante você ter também um NPJ. Já o Código de Processo Civil, ele é usado como base para direito civil,
direito constitucional, direito administrativo, direito empresarial e direito tributário. Então, qualquer uma dessas 5 disciplinas que você for fazer, código de processo é o mesmo, é o CPC, Código de Processo Civil. Então, as peças, elas são muito parecidas. Se você pega uma peça de direito civil e uma peça de direito tributário, a estrutura delas é a mesma. O que vai mudar é o direito material, porque o direito processual é o mesmo. Usa o CPC como base. Então, não que você tenha que contratar um outro curso à parte. Dá muito bem para você conseguir estudar sem ter um curso específico, tranquilamente, tá bom? Acompanhando, pegando um gancho da pergunta da colega, então, se, por exemplo, a gente for arriscar, vamos supor que a gente vai buscar uma disciplina que tenha menos, tenha menos peças, digamos assim, para a gente poder ter uma possibilidade de redução no número de peças, para a gente poder se preparar, o senhor entendeu? Qual seria essa disciplina? Júnior, esquece esse negócio de número de peças. Não tem uma disciplina que tem menos peças do que as outras. Tá? As disciplinas, elas têm várias peças. O que eu quero que vocês entendam é que importa não é quantidade de peças. Se você souber fazer as peças principais, você vai conseguir fazer qualquer peça. Não é isso que deve ser levado em consideração para você escolher a sua disciplina da segunda fase. O que você tem que levar em consideração é aquela disciplina que você mais gosta, que você tem mais facilidade de estudar. Se você acha que direito do trabalho vai ser mais fácil do que direito civil porque tem menos peças, não é isso. Às vezes você gosta mais de direito civil, você tem mais facilidade com direito civil e escolhe uma outra disciplina porque te falaram que tem menos peças. Não é assim que se escolhe. O objetivo é escolha aquela que você tem mais facilidade para estudar. Realmente, sinceramente, não precisa se preocupar com quantidade de peças. Justamente porque se você souber fazer uma boa petição inicial, uma boa contestação, um bom recurso e uma boa petição interlocutória, você consegue fazer tranquilamente qualquer peça de qualquer disciplina. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo os seus comentários e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.